Eu sou a professora Alessandra Ramos, iniciamos a aula de matemática e o tema de hoje é semelhança de triângulos, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar as suas anotações. Eu vou dar um tempinho para vocês. Na aula anterior, dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo as duas condições. Os lados correspondentes têm medidas proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Anotem lá a data, semelhança de triângulos. Vai um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: identificar as propriedades de semelhança de polígonos, determinar condições necessárias para estabelecer a semelhança de triângulos e resolver problemas envolvendo relações de semelhança de triângulos. Na aula passada, nós chegamos a perceber que existia um padrão. Dentro deste padrão, a gente observou que a razão obtida entre os segmentos correspondentes era igual à razão entre os perímetros correspondentes de dois triângulos semelhantes. Então, a partir de lá, a gente tem o seguinte: se dois polígonos são semelhantes, a razão entre seus perímetros é igual à razão entre quaisquer dois lados correspondentes, assim como é igual à razão entre dois elementos lineares correspondentes, como as diagonais. Então, percebam aí que nessa propriedade eu trouxe um item a mais, que essa razão se manteria nas diagonais. Mas quando eu trato de diagonais, eu não vou poder partir do triângulo. Então, neste momento, eu estou trazendo para vocês dois quadrados semelhantes. O primeiro quadrado, observe o seguinte, que o lado dele mede 6. O segundo quadrado mede 3. O que eu observo? Mais uma informação que eu trouxe para vocês, que a diagonal desse quadrado mede 6 raiz de 2. Então, o que eu já observo aqui? Que dos dois quadrados, observem que as diagonais são múltiplos de raiz de 2. Aqui, quanto múltiplo de raiz de 2? O meu lado não era 6, então era 6 raiz de 2. Aqui, eu tenho a raiz de 2, múltiplo de raiz de 2.
Mas quanto mede o meu lado? 3. Daqui eu observo uma outra relação que acontece. Toda diagonal de um quadrado é múltipla de raiz de 2. A medida dessa diagonal, tá? Então, mas eu trouxe essa informação. Daqui, nós vamos calcular a razão, para verificar realmente. Eu não afirmei aqui em cima que a razão se mantém também em relação às diagonais? Então, lá, calculando a razão entre os lados, eu vou optar da esquerda para a direita. Então, meu lado 6, o meu lado correspondente a ele é o 3, da outra imagem. Daqui, eu vou partir para a diagonal, da esquerda para a direita. Então, eu tenho a medida da minha diagonal, 6 raiz de 2, dividido pela minha diagonal correspondente, 3 raiz de 2. Nós temos que verificar se realmente as razões se mantêm, apesar de eu ter dito ali em cima, afirmado que sim, mas não aceitem tudo. Vamos lá, vamos verificar se realmente isso acontece. Lembrando que raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Então, quando eu faço essa divisão desse número irracional por ele mesmo, observem o que me resta. Me resta a razão 2. Como o professor não era 6/3, lembra que toda vez que tiver fração, a gente tenta simplificar? Então, neste caso, eu fiz uma divisão. Quantas vezes o 3 cabe no 6? Ou, quanto é 6 dividido por 3? 2. Então, percebam que realmente a razão se manteve em relação aos lados correspondentes, como também a razão se manteve em relação às diagonais desses quadrados apresentados. Pense rápido. Em figuras semelhantes, se a razão dos perímetros é igual à razão entre dois lados correspondentes, poderíamos afirmar que o mesmo ocorre entre as razões das áreas desses polígonos semelhantes? Um tempinho para vocês. Então, vamos verificar se a razão entre as áreas se mantém como a razão dos perímetros. Lembrando o que é a área de um triângulo. O triângulo é metade, corresponde a metade de um retângulo. Então, quando eu calculo a área de um triângulo, eu faço base vezes a altura do retângulo e divido por 2. Vamos substituir. Identificando na primeira figura, nós temos que a minha base corresponde a 30, a minha altura corresponde a 40. 30 vezes 40. 4 vezes 3, 12. 2 algarismo zero. Repete o 2 algarismo zeros à direita do resultado 12. Então, nós obtemos 1.200. E metade de 1.200 corresponde a 600. Então, essa é a área do primeiro triângulo. Vamos só lembrar que nós partimos da relação já anteriormente, que esses triângulos são semelhantes. Próximo, nós temos que a minha base corresponde a 15,
e minha altura corresponde a 20. O dobro de 15 é 30. Eu tenho um algarismo zero. Repete o algarismo zero à direita do 30. Então, nós obtemos 300. E metade de 300, 150. Então, aqui o que nós obtivemos? As áreas dos triângulos semelhantes. Vamos verificar se as razões mantêm a mesma proporção dos perímetros e dos lados correspondentes. Calculando a razão entre os valores das áreas obtidas, nós temos 600 dividido por 150. Mas vamos fazer essa relação de forma intuitiva. Percebam o seguinte, se eu tenho dois grupos de 150, eu tenho 300. Eu quero saber quantas vezes 150 cabe em 600. Então, eu preciso o dobro desse 300 para 600. Então, nesse caso, eu usei quantos grupos de 150? 4. Então, 600 dividido por 150 é 4. Então, essa é a razão que a gente obteve. Mas, voltando lá, no início, quando eu trouxe as informações que a gente já tinha obtido na aula anterior, a razão obtida naqueles dois triângulos semelhantes em relação aos segmentos e em relação ao perímetro é 2. E aí, a razão se manteve? Não, né? Então, vamos dar uma concluída aqui. O valor obtido da razão entre os segmentos correspondentes e a razão entre os perímetros foi de 2. E a razão entre as áreas foi 4. Portanto, a razão da área desses triângulos semelhantes não é igual à razão entre os dois lados correspondentes. Pense rápido. Há alguma forma de estabelecer uma relação entre os valores das razões das áreas dos triângulos e dos perímetros dos triângulos obtidos, desses triângulos semelhantes, que não seja a igualdade? A igualdade a gente sabe que não é. Mas existe uma relação matemática que eu posso usar entre o 2 e o 4? Vai um tempinho para vocês. Para responder à questão levantada, qual é a relação entre a razão 4 que a gente obteve das áreas e a razão 2 que a gente obteve dos perímetros, vamos verificar se há relação entre a razão da área com as razões dos triângulos semelhantes já obtidos na aula anterior. Então, eu não posso tomar 1 e já definir. Então, eu vou pegar 2 e perceber esse parâmetro. Que parâmetro é esse? Que relação é essa, professora, que você está tentando construir? Então, nós temos aqui, obtivemos na aula anterior, que a razão entre os segmentos correspondentes, a gente encontrou meio. E a razão entre os perímetros correspondentes, a gente também encontrou meio. Porém, na razão das áreas, olha o que a gente vai obter. Como é triângulo, vem aquilo que a gente acabou de fazer no anterior. Base vezes altura dividido por 2, porque é a metade da área de um retângulo. Então, a minha base é 4. Minha altura é 3, 4 vezes 3, 12. Percebam que eu usei o parênteses para delimitar qual operação que eu devo fazer
por primeiro. Metade de 12 no numerador. No denominador, nós vamos usar a área do triângulo, do segundo triângulo. Base vezes altura. Minha base é 8, 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24. Então, nós temos 6 no numerador e 24 no denominador. Simplificando, porque os dois são múltiplos de 6, 6 dividido por 6 eu obtenho 1, 24 dividido por 6 eu obtenho 4. Nós obtivemos a razão 1/4. Ela realmente não é igual ao que a gente já tinha percebido anteriormente. Mas a minha pergunta é, qual é a relação da razão entre as áreas correspondentes dos triângulos semelhantes com a razão dos segmentos e do perímetro? Razão das áreas. Nós obtivemos 4 na primeira situação. E a razão dos perímetros, a gente obteve 12. A gente já verificou que eles são diferentes. Razão das áreas par de triângulos semelhantes que eu trouxe. Eu obtive 1/4. E a razão dos perímetros, eu obtive meio. Observe que ambos têm uma relação entre os valores obtidos. O que a gente observa é que a razão das áreas é igual ao quadrado da razão dos perímetros. Observem lá, a gente não tinha 2? Então, quanto que é 2 ao quadrado? Nós temos 4. E quanto que é meio ao quadrado? 1/4. Então, percebemos um padrão ocorrendo. Aonde a gente está percebendo esse padrão ocorrendo? Em triângulos semelhantes. Então, daqui o que eu tiro? Que a razão dos segmentos correspondentes são proporcionais. E desta, eu tiro que a razão das áreas desses polígonos é igual ao quadrado da razão dos segmentos correspondentes proporcionais. Neste momento, identificamos outra propriedade de polígonos semelhantes. Se duas regiões poligonais são semelhantes, a razão entre suas áreas é igual ao quadrado da razão entre seus elementos correspondentes lineares, sejam eles lados, perímetros, diagonais, entre outros. Proposta 1. O triângulo ABC determina uma região plana com área de 120 centímetros quadrados. O triângulo DEC determina uma região plana com área de 270 centímetros quadrados. Calcule o valor do segmento AB, do segmento CD, do segmento DE, sabendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEC. Eu vou dar um tempinho para vocês.
Retornando, se o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEC, eu posso assumir que há proporção. Então, as razões entre as medidas dos segmentos correspondentes são iguais. Daqui o que eu tenho? Eu comecei da direita para a esquerda. Neste caso, eu escolhi o meu segmento Z e o lado correspondente, o segmento correspondente a Z, na outra figura, eu tenho X. Então, a razão é uma medida dividida pela outra. Então, eu representei isso em forma de fração. Z dividido por X. Aí, eu passo para um outro segmento. Nesse caso, eu mantive essa relação. Percebam, lembra que eu falei? Você pode escolher da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas quando você for fazer a próxima razão, você tem que lembrar e manter essa ordem. Então, eu não comecei da direita para a esquerda, então eu vou manter essa ordem. Então, eu escolhi o segmento 4x menos 1. Mas o lado correspondente, o segmento correspondente a ele é z mais 11. Mantendo essa ordem, indo para o terceiro segmento dos triângulos semelhantes. Eu vou partir do 4y, que neste caso está a minha base aqui. O segmento correspondente, a medida do segmento correspondente, nesse caso, é 3y menos 3. Daqui eu formei aquela relação da proporcionalidade das medidas dos segmentos correspondentes. Das propriedades que nós construímos, nós percebemos também o seguinte, que essa razão se mantém em relação ao perímetro dos triângulos semelhantes. Então, eu já coloquei, já identifiquei, já registrei, relembrei e fiz essa anotação. Talvez seja necessário usar. O que mais a gente percebeu? Da outra propriedade que nós acabamos de fazer esse registro, que a razão entre os perímetros ao quadrado é igual à razão entre as áreas desses triângulos semelhantes. Então, já também fiz devidamente a anotação. Tomando por base essa última aqui, ó. Eu vou começar de algum lugar. Eu tenho uma relação de igualdade. Esta é uma relação de igualdade, que não é a mesma que essa. Partindo dessa daqui. Mas por que, professora, você vai partir disso daqui? Lembra que no enunciado falou em área? Foi dado o valor da unidade de medida de área, tanto do triângulo ABC, quanto do triângulo CDE. Então, eu vou partir daqui, ó, já que essa informação nos foi fornecida no enunciado. O que nós temos? Que a área do triângulo DEF corresponde a 270 e a área do triângulo ABC corresponde a 120. Percebam a ordem. Eu mantive aquela ordem da esquerda para a direita. Por esse motivo, eu comecei com o triângulo DEF no numerador. Aqui nós temos o quê? Que a razão entre os perímetros ao quadrado é igual à razão das áreas desses triângulos. Eu quero saber a razão dos perímetros. Mas por que eu quero saber a razão dos perímetros? Porque ela vai me auxiliar aqui, ó. Se eu tenho a razão dos perímetros, eu posso calcular os valores das incógnitas. E o valor das incógnitas, a partir do valor das incógnitas, eu posso calcular quanto representa essa expressão, quanto é a medida desse segmento. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa razão de perímetros. Eu não tenho ao quadrado, então eu vou usar a operação inversa. A operação inversa de potência é raiz. Mas eu esqueci de fazer uma coisa. Eu posso deixar isso mais simples. Por quê? Vai me dar trabalho fazer raiz de 270 e 120. Então, eu vou fazer o seguinte. Já que é uma fração, eu vou simplificar antes e depois eu vou calcular a raiz. Então, simplificando. 27 dividido por 3 é 9. 9 dezenas. Ó. 27 dezenas dividido por 3, eu tenho 9 dezenas. Aí, eu tenho 0 na unidade. Então, eu mantenho 0 na unidade. Então, eu tenho 90 unidades.
12 dezenas dividido por 3, eu tenho 4 dezenas. E mantive o zero na unidade. Então, eu tenho 90 dividido por 40. Será que dá para simplificar novamente? Os dois são múltiplos de quem? De 10. Então, quantas vezes o 10 cabe no 90? 9. E quantas vezes o 10 cabe no 40? 4. Então, perceba o seguinte, que aqui não dá mais para simplificar. Como não dá, professor? A gente tá... O 9 ali está me incomodando. Perceba que o 9 é múltiplo de 3, né? E dele mesmo. E o 4 é múltiplo de 2. E quando eu vou simplificar, eu tenho que usar o mesmo múltiplo, tanto no numerador quanto no denominador. Então, como eles não têm múltiplos em comum, eu não posso ir além disso. Então, essa é a minha fração na forma simplificada. Retornando lá, lembra que eu ia tirar a raiz? Agora, olha a diferença. Imaginou eu tirar a raiz de 270 dividido por 120? Então, agora eu vou tirar a raiz de 9 sobre 4. Retirando a raiz, eu vou ter raiz de 9 quartos. Perceba o seguinte, que neste caso eu não usei o negativo. O inverso da potência é raiz. Então, eu coloquei o radical e o meu radicando 9 quartos. Eu tenho o número 9 quartos. E não coloquei positivo e negativo. Por quê? Porque eu estou trabalhando com segmentos, medidas de segmentos. Então, neste caso, eu não vou trabalhar com o valor negativo. Então, eu já coloquei direto raiz de 9 quartos. Tá, professor, mas como que eu vou fazer raiz de 9 quartos? Existe uma propriedade onde eu posso fazer a raiz do meu numerador e calcular a raiz do meu numerador e calcular a raiz do meu denominador. Então, pensem, raiz de 9, quem vezes ele mesmo é 9. Raiz de 4, quem vezes ele mesmo é 4. Ah, professor, são dois números, são 3 e 2. Não, não são dois números, é um número só. São dois algarismos que formam um número fracionário, 3 meios. Essa é a razão que a gente obteve do perímetro do triângulo. Mas por que a gente queria mesmo isso? Porque essa razão do perímetro vai me auxiliar a encontrar os valores de y, x e z, para encontrar o valor dos segmentos que foi solicitado no enunciado. Então, a gente tinha essa relação, correto? Dessa relação, nós obtivemos a razão dos perímetros, que corresponde a 3 meios. Duas razões de mesmo valor formam uma proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Percebam que eu destaquei essa proporção aqui. Eu tenho 4y dividido por 3y menos 3 igual a 3 meios. Professor, antes você falou razão, agora você está falando proporção? Quando eu tenho uma razão igual a outra razão, nós temos uma relação de proporcionalidade. E aqui, onde eu acabei de fazer a leitura, diz que se eu tenho essa proporção, eu posso fazer o produto dos extremos. Qual é o meu objetivo fazendo o produto dos extremos? Encontrar o valor de quem? Do y. Então, eu acabei fazendo essa escolha aqui. Neste caso, 2 que multiplica 4y. Eu anotei aqui. Percebam o seguinte, que eu usei o parênteses. Mas por quê? Por que usou o parênteses? Porque se você não usasse o parênteses, você ia multiplicar o 2 somente pelo y. E você ia acabar esquecendo do 4. Então, o 2 vai multiplicar ele todo. O meu termo todo. O meu termo todo é 4y. Neste caso, ele é meu fator. 4y. Então, eu tenho o fator 4y multiplicado pelo fator 2. E na outra extremidade? Mantém-se a relação de igualdade. Na outra extremidade, eu vou ter o meu fator 3, que multiplica o meu fator 3y menos 3. É todo ele. Então, eu usei o parênteses. Aqui, eu vou usar a distributiva, né? Dobro de 4y, eu tenho 8y. O triplo de 3y, eu obtenho 9y. E o triplo de 3 negativo, eu obtenho 9 negativo. Percebam que no primeiro membro eu tenho 8y, no segundo membro eu tenho 9y menos 9. Neste caso, já não tem uma equação de segundo grau, porque o expoente da incógnita é 1. Nós temos uma equação de primeiro grau.
Então, a solução dela é isolar y. Neste caso, eu vou optar de isolar y do lado direito da igualdade, para que o sinal do y se mantenha positivo. Então, eu vou fazer uma troca. O 8y, que estava no primeiro membro, vai passar para o segundo membro com a operação inversa. E o 9 negativo, que está no segundo membro, vai passar para o primeiro membro com a operação inversa. Daqui nós temos que 9 é igual a 9y menos 8y. Percebam que a gente tem elementos de mesma natureza. Eu tenho 9y e 8y. Então, eu posso calcular a diferença nesse caso, porque um é positivo, outro é negativo. A diferença de 8 para 9 é 1y. Professora, mas cadê o teu 1 aí? Quantos y vocês estão vendo? 1. Então, eu não preciso colocar o algarismo 1 na frente do y, tá? Encontramos o valor de y. Se encontramos o valor de y, a gente já consegue encontrar o valor desses dois lados correspondentes. Então, vamos lá. Esse lado que correspondia a 4y, nós vamos substituir o y pelo valor 9. 4 vezes 9, 36. A unidade de medida que foi trabalhada no enunciado, que foi dado no enunciado, era centímetros. Professor, mas não era centímetros ao quadrado? Você colocou centímetros? Centímetros ao quadrado é a área. Unidade de medida bidimensional. Aqui eu tenho uma dimensão, então é só centímetros. É uma medida linear. Mas quem se refere ao 36 centímetros? Se refere ao segmento CD. Próximo, segmento 3y menos 3. Substituindo y, o que eu tenho? O triplo de 9 menos 3. Triplo de 9, 27. Fazendo a diferença com o 3, sinal do maior módulo, eu obtenho 24. Unidade de medida, centímetro. Mas corresponde a quem essa unidade de medida, essa medida, 24 centímetros? Lá no meu desenho, corresponde ao segmento AC. Mas eu vou fazer uma marcação aqui, já nesse momento. E não vai ser dos dois. Porque lá no enunciado, pediu a medida de 3 segmentos. Olha, a gente não tinha medida de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o enunciado não pediu a medida de todos os segmentos. Então, lá, ele pediu a medida de CD. Professora, você falou CD, mas aí está DC. É o seguinte, segmento eu posso pegar uma extremidade a outra, ou o contrário. Então, se eu inicio no D, termino no C, é a mesma coisa, a medida dele é a mesma coisa que eu iniciar no C e terminar no D. Então, eu posso identificar esses segmentos de duas formas diferentes. E a medida deles é a mesma, 36 centímetros. Guardei essa informação. Agora, vamos voltar na relação das razões aqui, porque eu tenho mais duas medidas para obter. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu tirei aquela primeira razão que estava aqui, que foi a primeira que eu observei, z e x. Era mais simples, então foi a primeira que eu bati o olho. E vou mudar de posição. Coloquei aqui. Posso? Não era uma relação de igualdade? Então, se era uma relação de igualdade, eu posso pegar este membro aqui, dessa razão, e colocar aqui. Eu mantenho a minha igualdade. A minha pergunta é a seguinte. Pense rápido. A partir da relação de proporção destacada acima, podemos dizer que os segmentos Z e X medem, respectivamente, 3 e 2? Vai um tempinho para vocês.
Olha, aqui eu levantei uma lebre bem complicada. Muitos pensam que sim. Já que eu tenho essa relação aqui de igualdade, que o z corresponde ao valor 3 e o x corresponde ao valor 2. Porém, eu tenho que lembrar que aqui o 3 meios não é medida. Ele corresponde a uma razão entre as medidas. Então, vamos verificar, vamos registrar isso que eu acabei de falar para vocês. 3 meios é a razão entre os dois lados correspondentes. Então, a gente tem possíveis medidas que possuem essa razão. Então, eu parti da razão 3 meios. Eu poderia ter a medida 6 desse segmento e o segmento correspondente 4. Eu podia ter 9, segmento correspondente 6, 12, segmento correspondente 8. Percebam que eu usei aqui até reticência, significa que as possibilidades seriam infinitas. Então, eu preciso de mais informações para determinar quem são os valores de x e do z, das medidas dessas incógnitas, né? Que estão representando os segmentos. No momento, como a gente não pode afirmar essas medidas, eu vou retornar naquelas informações anteriores. Não me foi fornecido que as áreas correspondiam a 270 centímetros quadrados do triângulo DEF e do triângulo ABC, 120 centímetros quadrados. Então, vamos estabelecer essa razão com as medidas das áreas. Então, lá, o que nós temos? Que a área do triângulo DEF, eu posso calcular por base vezes altura dividido por 2. A minha base do meu triângulo DEF, eu tenho 4y. E minha altura, neste caso, eu tenho z. Ah, mas professora, você não usou 4y. Nós calculamos anteriormente que 4 vezes 9 é 36. A gente já deixou marcadinho lá. Então, no lugar de 4y, eu já identifiquei 36. A minha base 36, que multiplica a minha altura z. A metade disso. Mas eu tenho o valor da área. Por isso que eu escrevi aqui do lado esquerdo da igualdade, no primeiro membro da igualdade, 270. Então, a partir daqui, eu tenho uma equação, uma relação de igualdade e uma equação de primeiro grau. Então, para resolver uma equação de primeiro grau, eu vou isolar a incógnita. O 2 que está dividindo com a operação inversa passa a multiplicar 270, então eu obtenho 540. E o 36 que está multiplicando z passa para o primeiro membro dividindo. Percebam que o z está isolado. Porém, eu tenho uma fração que eu posso deixar na forma simplificada. Quantas vezes 36 cabe em 540? 15 vezes. Lembrando-se da unidade medida. Neste caso, a minha unidade medida de segmento, que é uma dimensão, centímetros. Então, já identificamos o z, que é 15. Aqui é 15, aqui é 36. Essa base aqui do triângulo ABC, a gente também já calculou. Então, eu vou usar esse valor para calcular o valor de x. Substituindo o y igual a 9, nós obtivemos, no valor dessa base, 24. Minha altura correspondente, tá, é x. Então, base vezes altura, dividido por 2. E a minha área que foi fornecida desse triângulo foi 120. Neste momento, eu acabei de estabelecer uma relação de igualdade. Então, nós conseguimos uma equação de primeiro grau. E para resolver a equação de primeiro grau, isolar a incógnita. 2 que está dividindo, primeiro membro multiplicando. 24 que está multiplicando, primeiro membro dividindo. E o valor de x que a gente obtém é 10. Por quê? 24 cabe 10 vezes em 240. Então, 10 centímetros. Devidamente valores identificados, tá? Veja o que eu destaquei. Nós tínhamos 3 valores para obter, de acordo com o enunciado. Então, o primeiro era este, que correspondia à minha base 4y. 4 vezes 9 a gente já tinha encontrado, que era 36. Nos cálculos, a gente fez a sequência e encontramos 24. Então, vamos fazer o seguinte, em vez de agora ficar me preocupando com quem foi pedido no enunciado, eu vou verificar todos e depois
eu separo quem foi solicitado. Próximo, nós encontramos x igual a 10, z igual a 15. Sabendo o valor de x igual a 10, eu posso calcular 4x menos 1, que corresponde a 39 centímetros. E sabendo o valor de z, eu posso fazer 15 mais 11, que corresponde a 26. Agora, todas as medidas, eu vou selecionar aquelas que foram solicitadas. Então, nesse caso, meu segmento AB mede 10, meu segmento CD mede 36 e meu segmento DE 15, todos na unidade medida centímetros. Proposta 2. Examine os pares de triângulos a seguir e escreva qual deles são semelhantes. Eu trouxe 2 pares de triângulos e eu quero saber se eles são semelhantes. Mas antes de responder se eles são semelhantes, vamos retomar o que a gente viu nesta aula e na aula anterior. Lembre-se, ao ampliarmos, reduzirmos ou reproduzirmos uma imagem, mantendo seus ângulos correspondentes iguais e as medidas dos lados correspondentes proporcionais, obtemos uma figura semelhante. Daí, nós temos 2 triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo as duas condições. Tanto os lados correspondentes têm que ter medidas proporcionais, como os ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Então, voltamos aqui. O que a gente observa? A gente observa nesse daqui que os ângulos não são congruentes. Não há nenhum caso de igualdade. E mesmo que tivesse um, a gente precisa que seja os 3 ângulos iguais. O próximo, não há semelhança. Por quê? Porque os lados não são proporcionais. A gente não obteve razões iguais. Razões iguais em todos os segmentos, neste caso aqui. O que vimos hoje? Identificamos as propriedades e semelhanças de polígonos, observamos relações necessárias para estabelecer semelhança entre triângulos. Lembra-se que a relação de um triângulo semelhante, eu tenho que ter ângulos congruentes e medidas dos lados correspondentes proporcionais. Resolvemos problemas envolvendo semelhança de triângulos. Até a próxima aula.